A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Jonas Albuquerque. Tenho 74 anos hoje, em 2025, e sirvo ao Senhor como pastor há mais de 40 anos. Nasci no interior de São Paulo, numa família simples de agricultores que amava a Deus acima de tudo. Conheci o Evangelho ainda jovem e desde então minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que mudou para sempre não só minha vida, mas a vida de toda a minha família. É uma história de dor, de fé testada até o limite, e de como Deus age de formas que jamais conseguiríamos imaginar. Preciso voltar no tempo. Era 2003, eu tinha 52 anos e pastoreava uma igreja de médio porte aqui em Ribeirão Preto. A congregação tinha cerca de 300 membros, irmãos fiéis que caminhavam conosco há anos. Minha esposa Marta, que na época tinha 50 anos, sempre foi meu braço direito no ministério. Ela coordenava a assistência social da igreja, visitava famílias carentes, organizava campanhas de doação. Era uma mulher forte, alegre, cheia do Espírito Santo. Estávamos casados havia 28 anos e tínhamos 3 filhos já adultos. Rafael, nosso primogênito, tinha 26 anos. Era engenheiro, casado havia 3 anos com a Juliana, e morava em São Paulo. Eles tinham uma filhinha de 1 ano, a Marina, nosso primeiro neto. Beatriz, nossa filha do meio, tinha 24 anos e havia se formado em pedagogia naquele mesmo ano. Ela ainda morava conosco. Lucas, o caçula, tinha 21 anos e cursava engenharia. Também morava em casa ainda. Para a igreja, éramos uma família exemplo. O pastor e sua esposa dedicada. Os filhos servindo ao Senhor. Mas Deus sabe que por trás das aparências nem tudo estava bem. Deixa eu apresentar algumas pessoas importantes dessa história. Paulo era meu diácono, um homem leal que trabalhava como marceneiro. Ele e a esposa Roseli eram amigos próximos nossos há anos. Tínhamos também o presbítero Elias, um contador de confiança que estava conosco desde o início do ministério, e o presbítero Arnaldo, um homem bem mais rígido nas questões da fé. E tinha a dona Cleusa, uma senhora de 72 anos, viúva, conhecida por toda a igreja como uma mulher de oração poderosa. Ela passava horas e horas em jejum e intercessão. Todos a respeitavam muito. Mas voltando a Marta. Nos últimos 3 meses antes de tudo acontecer, comecei a notar mudanças nela. Mudanças que me preocupavam profundamente. Primeiro foi a insônia. Ela acordava no meio da noite com gritos abafados, o corpo todo suado e tremendo. Quando eu perguntava o que tinha sido, ela dizia que era só um pesadelo ruim. Nada demais. Mas acontecia quase toda noite. Os olhos dela ficaram fundos, com olheiras roxas que a maquiagem não escondia mais. Depois comecei a perceber que ela evitava lugares com muita gente. Durante os cultos, ela ficava inquieta, se mexendo na cadeira, olhando para os lados como se estivesse procurando uma saída. Algumas vezes ela simplesmente levantava e saía no meio da pregação. Eu ficava ali no púlpito sem entender o que estava acontecendo. Marta sempre amou os cultos, sempre foi a primeira a chegar e a última a sair. Agora parecia que estar ali era um tormento para ela. O pior de tudo foi quando ela começou a cancelar as visitas pastorais. Esse era o ministério que ela mais amava, visitar as famílias, levar uma palavra de conforto, orar com os irmãos nas casas deles. Mas de repente ela parou, inventava desculpas, dizia que estava com dor de cabeça, que estava cansada, que precisava descansar. No começo eu acreditei. Pensei que ela só precisava de um tempo. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E Marta não voltava a fazer aquilo que tanto amava. Ela começou a ter crises de choro sem motivo aparente. Eu a encontrava chorando na cozinha enquanto preparava o almoço, ou sentada no quarto olhando para o nada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela apenas balançava a cabeça e dizia que não era nada, que logo passaria. Mas não passava. Só piorava. A mudança que mais me assustou foi o jeito como ela passou a evitar meu toque. Marta sempre foi uma mulher carinhosa, daquelas que abraçava forte, que segurava minha mão enquanto assistíamos televisão, que me beijava toda manhã antes de eu sair para a igreja. Mas agora, quando eu tentava abraçá-la, ela se encolhia. Quando eu colocava a mão no ombro dela, ela se afastava como se meu toque queimasse sua pele. Isso partia meu coração em pedaços. Eu sugeri várias vezes que ela procurasse um médico. Pensei que poderia ser alguma coisa física,
algum problema de saúde que estava causando tudo aquilo. Mas ela recusava com uma veemência que me assustava. Não era um simples não, era quase um desespero, como se a ideia de ir ao médico a aterrorizasse. Eu não entendia. Tentei conversar, mas ela desviava o assunto, mudava de tópico, inventava qualquer coisa para não falar sobre o que estava sentindo. Beatriz e Lucas também perceberam que algo estava errado com a mãe. Beatriz, que sempre foi muito próxima da Marta, tentou conversar várias vezes, mas a mãe não se abria nem com ela. Lucas, por ser mais novo e menos maduro naquela época, não sabia como lidar com a situação. Ele ficava incomodado, mas não confrontava diretamente. A Roseli, esposa do Paulo, me chamou num canto depois de um culto e disse com preocupação na voz que a irmã Marta não estava bem, que ela tinha certeza que algo grave havia acontecido, mas que Marta não falava nada com ninguém. Eu concordei com a cabeça, sentindo um aperto no peito. Eu, que era pastor, que aconselhava dezenas de pessoas em crises, que orava pelos enfermos e aflitos, não conseguia ajudar minha própria esposa. Me sentia completamente impotente. As conversas entre nós ficaram superficiais. Falávamos sobre o tempo, sobre as contas da casa, sobre os filhos, mas nunca sobre o que realmente importava. Nunca sobre o que estava destruindo ela por dentro. Marta parecia estar sempre em outro lugar, mesmo quando estava sentada ao meu lado. O olhar dela era vazio, distante, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais podia ver. Eu orava todos os dias pedindo a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo. Pedia sabedoria, pedia discernimento, mas o céu parecia silencioso. Naquela época eu não sabia, mas Deus já estava preparando uma resposta. Uma resposta que viria de um jeito que eu jamais poderia ter imaginado. Preciso fazer uma confissão aqui, irmãos. Os fatos que vou contar aconteceram há mais de 20 anos. Minha memória pode falhar em alguns detalhes. Algumas datas podem estar um pouco confusas. Alguns nomes talvez eu não lembre com perfeição total. Mas garanto a vocês que os pontos mais importantes, as coisas que realmente mudaram nossa vida, essas eu lembro com clareza absoluta. São memórias que ficaram gravadas na minha alma como fogo em madeira seca. Era uma madrugada comum. Ou pelo menos deveria ser. Acordei às 3 da manhã com aquela sensação ruim de que algo não estava certo. Estiquei o braço para o lado da cama onde Marta dormia e senti o lençol frio e vazio. Meu coração disparou. Levantei rápido e fui procurá-la pela casa. Encontrei minha esposa na sala, sentada no sofá no escuro completo, chorando em silêncio com o corpo encolhido em posição fetal. As cortinas estavam fechadas. Não tinha nem a luz da lua entrando. Só o som abafado do choro dela cortando o silêncio da madrugada. Me sentei ao lado dela devagar, sem fazer movimentos bruscos. Coloquei minha mão perto da dela, sem tocar, respeitando o espaço que ela precisava. Perguntei baixinho o que tinha acontecido, se ela tinha tido outro pesadelo. Ela apenas balançou a cabeça sem parar de chorar. Insisti. Perguntei se estava sentindo dor, se precisava de alguma coisa. Ela continuou balançando a cabeça, incapaz de formar palavras. Ficamos ali sentados no escuro por quase 1 hora. Eu orava em silêncio, ela chorando sem conseguir parar. Pela primeira vez em 28 anos de casamento, senti medo de verdade. Não era medo de doença ou de morte. Era um medo diferente, mais profundo. Era o medo de estar perdendo minha esposa para algo que eu não conseguia entender. Algo que eu não conseguia ver. Algo que estava roubando ela de mim aos poucos, dia após dia. E eu não fazia ideia do que era. Depois daquela madrugada no sofá escuro, as coisas foram ficando cada vez piores. Marta começou a evitar não só o toque físico, mas também o olhar. Quando eu tentava conversar com ela olhando nos olhos, ela desviava, fixava o olhar na parede, no chão, em qualquer lugar menos em mim. Era como se ela tivesse vergonha de alguma coisa. Mas vergonha do quê? Eu não entendia. O momento que me fez perceber que a situação era mais grave do que eu imaginava aconteceu num domingo de manhã. O templo estava lotado como sempre. Era um culto normal. Eu estava pregando sobre confiar em Deus nos momentos difíceis. Ironia do destino, não é? Eu ali falando sobre confiança enquanto minha própria vida estava desmoronando. Estava no meio da mensagem quando vi Marta, que estava sentada na terceira fileira como sempre, ficar completamente pálida. O rosto dela perdeu toda a cor em questão de segundos. Ela começou a tremer visivelmente. Dava para ver de longe os ombros dela sacudindo. De repente, sem avisar ninguém,
Ela levantou da cadeira, derrubando a bolsa no chão, e saiu correndo pelo corredor lateral do templo. O barulho dos passos apressados dela ecoou pelas paredes. Todo mundo ficou olhando, sem entender o que estava acontecendo. Eu travei ali no púlpito, sem saber se continuava pregando ou se ia atrás dela. A Beatriz, que graças a Deus estava ali naquele dia, se levantou imediatamente e foi atrás da mãe. Continuei a pregação meio perdido, tentando manter a concentração, mas minha cabeça estava lá fora, preocupado com Marta. Depois do culto, Beatriz me contou o que tinha acontecido. Ela encontrou a mãe no banheiro feminino tendo uma crise terrível. Marta estava encostada na parede de azulejos frios, ofegante, com as mãos no peito tentando puxar ar, mas parecendo que não conseguia respirar direito. Beatriz disse que a mãe repetia sem parar que não aguentava mais, que não conseguia continuar assim. Mas quando Beatriz perguntava o que ela não aguentava mais, Marta não respondia. Apenas continuava dizendo que não aguentava, que estava no limite. Mas no limite de quê? Minha filha ficou desesperada sem saber como ajudar, apenas segurando as mãos da mãe e tentando acalmá-la. Depois daquele episódio, Marta simplesmente parou de ir aos cultos. Inventava desculpas toda semana. Dizia que estava com enxaqueca, que não tinha dormido bem, que estava se sentindo mal. Ela também abandonou completamente as atividades que coordenava. O grupo de mulheres ficou sem líder. As visitas pastorais, que eram a parte do ministério que ela mais amava, simplesmente cessaram. Quando as irmãs ligavam pedindo que ela fosse visitá-las, Marta inventava qualquer desculpa para não ir. Foi nessa época que comecei a notar algo estranho. Tinha um homem que começou a frequentar a igreja nas últimas semanas. O nome dele era Valdir. Ele era cunhado do Joel e da Marinalva, um casal humilde que morava lá no Jardim Paiva, na periferia da cidade. Eles eram membros antigos da congregação, pessoas simples, mas de coração fiel. O Valdir tinha se separado da esposa e estava morando temporariamente com eles enquanto resolvia a vida. Ele não era um frequentador assíduo antes. Aparecia de vez em quando nos cultos de domingo, sempre sentava lá no fundo, saía logo depois que terminava. Mas nas últimas semanas, ele tinha começado a vir com mais frequência, sempre acompanhando o Joel e a Marinalva. Era um homem de aparência comum, moreno, forte, trabalhava com vendas. Cumprimentava todo mundo educadamente, apertava minha mão com firmeza, sorria para os irmãos. Mas eu percebi que sempre que o Valdir estava presente na igreja, Marta mudava completamente. O corpo dela ficava rígido, tenso como uma corda de violão esticada ao máximo. Ela evitava olhar na direção onde ele estava. Se ele entrava numa sala, ela arrumava uma desculpa qualquer e saía. No começo achei que fosse coincidência, mas acontecia toda vez. Toda vez que o Valdir aparecia, Marta parecia entrar em pânico silencioso. Tentei conversar com ela sobre isso. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa com o Valdir, se ele tinha dito algo que a ofendeu. Ela negou com veemência, disse que eu estava imaginando coisas que não tinha nada a ver com ele. Mas eu via. Via o jeito como as mãos dela tremiam quando ele estava por perto. Via como ela ficava pálida. A Roseli, esposa do Paulo, me chamou para conversar depois de um culto no meio da semana. Estávamos ali no estacionamento da igreja. Era uma noite quente de junho. O cheiro de jasmim do jardim perfumava o ar. Ela estava preocupada. Aquela preocupação sincera de quem realmente se importa. Me disse que tinha tentado conversar com Marta várias vezes, mas que Marta sempre recusava. Sempre tinha uma desculpa. Roseli me olhou nos olhos e falou com aquela firmeza de quem tem certeza do que está dizendo. Disse que a irmã Marta não estava bem, que algo grave tinha acontecido com ela, que ela tinha certeza absoluta disso, mas que Marta não falava, não se abria, não deixava ninguém entrar. Eu concordei com a cabeça, sentindo aquele aperto familiar no peito, que tinha se tornado companhia constante nos últimos meses. A Beatriz também tentou várias vezes conversar com a mãe. Uma tarde ela foi até o quarto de Marta, sentou na cama ao lado dela e perguntou direto se tinha alguma coisa errada no casamento dela comigo. Marta negou. Disse que não tinha nada a ver comigo, que eu era um marido maravilhoso. Beatriz então perguntou se ela estava doente, se tinha descoberto alguma coisa grave e estava se escondendo. Marta negou de novo. Para cada pergunta, Marta apenas balançava a cabeça e dizia que não era nada disso, mas as lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar. Ela chorava daquele jeito silencioso que parte o coração de quem vê.
Beatriz saiu do quarto da mãe naquele dia se sentindo completamente impotente. Ela me contou depois que sentiu que a mãe estava guardando alguma coisa terrível, algo que ela não conseguia ou não queria dividir com ninguém. O Lucas, por ser mais novo e menos maduro naquela época, não sabia lidar muito bem com toda aquela tensão em casa. Ele percebia que a mãe estava diferente, que o clima familiar tinha mudado, mas não tinha coragem de confrontar diretamente. Então ele fazia o que muita gente faz quando não sabe lidar com algo difícil. Ele simplesmente evitava. Passava mais tempo na faculdade, saía mais com os amigos, ficava menos tempo em casa. Minha rotina pastoral continuava. Eu pregava todo domingo, visitava os enfermos, aconselhava casais em crise, orava pelos aflitos. Mas por dentro eu estava me despedaçando. Como eu podia aconselhar outras pessoas a confiar em Deus se eu mesmo estava perdendo a confiança? Como eu podia falar sobre ter fé se eu via minha própria esposa definhando na minha frente sem conseguir fazer nada? Orava sem parar. Passava horas no meu escritório da igreja de joelhos, pedindo a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo. Pedia sabedoria, pedia discernimento, pedia uma luz, um sinal, qualquer coisa que me ajudasse a entender. Mas tudo que eu recebia era silêncio. Um silêncio pesado que parecia pesar sobre meus ombros como pedra de granito. Uma noite dessas eu estava deitado na cama tentando dormir, mas o sono não vinha. Marta estava do meu lado, também acordada. Dava para sentir pela respiração dela que ela não dormia. O quarto estava escuro. Apenas um friso de luz da rua entrando pela fresta da cortina. Estiquei minha mão devagar e peguei a mão dela. Ela não puxou, mas também não apertou de volta. A mão dela estava gelada e úmida de suor frio. Fiquei ali segurando aquela mão gelada, sentindo que minha esposa estava a milhões de quilômetros de distância, mesmo estando ali do meu lado. Comecei a orar baixinho, pedindo a Deus que protegesse Marta, que curasse o que quer que estivesse machucando ela. De repente, senti a mão dela tremer. Não um tremor pequeno, um tremor violento que sacudia o braço dela inteiro. Acendi o abajur rapidamente. Marta estava com os olhos arregalados, olhando para o teto, o corpo todo tremendo como se estivesse com febre altíssima. Mas não era febre. Era algo diferente. Era terror puro. Chamei o nome dela várias vezes até ela finalmente me olhar. Os olhos dela estavam molhados e havia um medo ali que eu nunca tinha visto antes. Ela abriu a boca como se fosse falar alguma coisa. Eu me inclinei mais perto, esperando, orando para que ela finalmente me contasse o que estava acontecendo. Os lábios dela tremeram, e então saiu um sussurro tão baixo que quase não ouvi. Mas ouvi. Ela disse um nome. Disse Valdir. E depois disse algo que me gelou. Algo sobre ele contar, sobre ele fazer algo. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela se virou para o lado e disse que tinha sido só um pesadelo. Apaguei a luz e deitei de novo, mas meu coração estava acelerado. Pela primeira vez tinha um nome, Valdir. Mas o que ele tinha a ver com tudo isso? O que ele ia contar? Nada fazia sentido. Mas alguma coisa dentro de mim me disse que aquele nome era a chave para tudo. Acordei naquela quarta-feira de julho como se fosse um dia normal. Eram 6 horas da manhã, o sol começando a entrar pela janela do quarto, os passarinhos cantando no quintal. Estiquei o braço para o lado da cama onde Marta dormia e toquei apenas o lençol frio. Pensei que ela já tivesse levantado, que estivesse na cozinha preparando café como fazia todo dia. Levantei, vesti o roupão e fui até a cozinha. Vazia. O fogão estava frio, nenhum cheiro de café no ar. Olhei na sala. Nada. Chamei o nome dela em voz alta. Silêncio. Fui até o banheiro. Vazio. Comecei a ficar preocupado. Subi até o quarto da Beatriz e bati na porta. Ela abriu ainda com cara de sono, esfregando os olhos. Perguntei se ela tinha visto a mãe. Ela disse que não, que ainda estava dormindo. Voltei para nosso quarto e foi aí que comecei a perceber que algo estava muito errado. Abri o armário de Marta. Algumas roupas faltavam. Não muitas, mas o suficiente para encher uma mochila pequena. Olhei na gaveta onde ela guardava os documentos. O RG, o CPF e o cartão do banco tinham sumido. Meu coração começou a bater mais rápido. Desci correndo para a garagem. O carro dela estava lá, parado no lugar de sempre. Voltei para a cozinha e foi quando vi. O celular de Marta estava em cima da mesa, desligado.
Minha esposa tinha saído de casa levando documentos e roupas, mas tinha deixado o celular e o carro. Ela tinha ido embora a pé ou de táxi, de madrugada, sem avisar ninguém, sem deixar um bilhete, sem dar nenhuma explicação. Senti minhas pernas bambas. Me apoiei no balcão da cozinha tentando processar o que estava acontecendo. Acordei a Beatriz e o Lucas. Revirei a casa inteira procurando um bilhete, uma carta, qualquer coisa que explicasse para onde ela tinha ido. Nada. Absolutamente nada. Comecei a ligar para as amigas dela, para as irmãs da igreja que eram mais próximas. Ninguém tinha visto Marta. Ninguém sabia de nada. O desespero foi tomando conta de mim como água enchendo um copo. Liguei para o Rafael em São Paulo. Eram 7 horas da manhã quando o telefone tocou do outro lado. Ele atendeu com voz sonolenta. Contei o que tinha acontecido. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. Aquele silêncio pesado de quem está tentando entender uma notícia impossível de processar. Depois, ouvi a voz dele, já acordada, já firme. Ele disse que pegaria a estrada imediatamente, que estaria em Ribeirão em 3 horas. As horas seguintes foram um borrão de ligações, de procuras, de orações desesperadas. O Paulo chegou na minha casa assim que soube. Largou tudo para ficar comigo. Ele e outros irmãos da igreja saíram para procurar nos hospitais, nas rodoviárias, nos pontos de ônibus. Ligamos para todo mundo que conhecíamos, perguntando se alguém tinha visto Marta. Nada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. O Rafael chegou por volta das 10 da manhã. Ele entrou pela porta com o rosto fechado, os olhos vermelhos de quem dirigiu 3 horas em estado de choque. Abraçou a Beatriz e o Lucas. Quando me abraçou, senti que ele estava tenso, diferente. Ele não era um homem muito religioso. Sempre foi mais cético, mais racional. E eu sabia que ele estava culpando a fé, culpando a igreja, culpando a forma como eu lidava com as coisas. No dia seguinte, na quinta-feira, fomos à delegacia registrar boletim de ocorrência. O delegado era um homem de meia idade, educado, mas cansado, daqueles que já viram tanta coisa que nada mais surpreende. Ele ouviu nossa história, fez anotações, pediu documentos. Então olhou para mim e disse com aquela franqueza dura da realidade. Disse que Marta era uma mulher adulta, que ela tinha saído de casa voluntariamente levando seus documentos e algumas roupas, que não havia sinais de violência, de arrombamento, de sequestro. Ele ia registrar o caso, mas seria tratado como desaparecimento voluntário de adulto. Baixa prioridade investigativa. Baixa prioridade. As palavras ecoaram na minha cabeça. Minha esposa tinha desaparecido sem explicação e era baixa prioridade. Ele disse que ia investigar sim, que iam procurar, mas que eu precisava considerar a possibilidade de que Marta tinha escolhido sair, que talvez ela precisasse de um tempo sozinha. Voltamos para casa e foi quando a discussão começou. Rafael estava na sala, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. De repente ele parou, olhou para mim e falou com aquela voz dura, cheia de frustração. Perguntou por que eu não estava fazendo mais, por que eu não estava virando a cidade de cabeça para baixo procurando a mãe dele. Disse que eu estava fugindo para a oração quando o que a mãe dele precisava era de ação prática. Respirei fundo antes de responder. Disse a ele que eu estava fazendo tudo o que era possível, que tinha irmãos procurando em todo canto, que a polícia estava procurando, e que sim, eu estava orando, porque fé não exclui ação. As duas coisas andam juntas. Ele riu, mas era um riso amargo, sem humor nenhum. Disse que de que adiantava orar se Deus não estava fazendo nada, se a mãe dele continuava desaparecida. A discussão foi ficando mais acalorada. Beatriz começou a chorar pedindo para pararmos de brigar. Lucas ficou ali parado sem saber o que fazer, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava segurar. Foi a primeira vez na vida que eu e Rafael brigamos de verdade. A primeira vez que ele me questionou daquele jeito. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã eu acordava esperando que fosse um pesadelo, que Marta estivesse ali do meu lado. Mas ela não estava. A cama estava vazia e fria. A igreja inteira se mobilizou. Fizemos vigílias de oração todas as noites, jejuns coletivos, correntes de intercessão que não paravam. A dona Cleusa, aquela senhora de oração que eu mencionei antes, estava jejuando sem parar desde o dia que Marta sumiu. Eu mal conseguia comer. O Paulo e a Roseli traziam comida todos os dias, mas eu não tinha fome.
Perdi quase 5 quilos naquela primeira semana. Não conseguia pregar direito. Subia no púlpito e a voz falhava, as palavras não saíam. Chorava ali na frente de todo mundo sem conseguir me controlar. A congregação chorava comigo. Era uma dor coletiva que tomava conta de todos nós. Beatriz estava destruída pela culpa. Ela se culpava por não ter insistido mais com a mãe, por não ter forçado ela a falar o que estava acontecendo. Eu tentava consolar minha filha, mas como eu podia consolar alguém se eu mesmo estava quebrado por dentro? Lucas amadureceu naquela semana. Vi meu filho caçula deixar de ser menino e virar homem da noite para o dia, carregando uma dor que ninguém deveria carregar. Rafael continuava em Ribeirão, não voltou para São Paulo. Ficava ali na casa comigo, silencioso na maior parte do tempo. A tensão entre nós ainda estava presente, mas a dor era maior que o conflito. Éramos uma família despedaçada tentando se manter de pé, sem o pilar que sempre nos sustentou. Chegou o domingo. Uma semana inteira desde que Marta tinha desaparecido. 7 dias que pareceram 7 anos. A igreja organizou um culto especial de oração por ela. O templo estava lotado, mais de 300 pessoas ali reunidas clamando a Deus. Tentei pregar, mas foi a coisa mais difícil que já fiz. Minha voz tremia, minhas mãos tremiam, meu coração tremia. Falei sobre confiar em Deus nos momentos de trevas, mas mal conseguia crer nas próprias palavras que saíam da minha boca. Estávamos num momento de oração silenciosa, toda a igreja em silêncio profundo, quando ouvi um barulho, alguém se levantando. Abri os olhos e vi a dona Cleusa de pé, tremendo da cabeça aos pés, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela pediu licença para falar. Sua voz estava embargada, mas tinha uma firmeza nela, uma autoridade que fez todo mundo prestar atenção. Ela disse que durante toda aquela semana tinha jejuado e orado sem parar, clamando a Deus que mostrasse onde Marta estava. E que naquela tarde, enquanto estava prostrada em seu quarto, o Senhor tinha colocado algo muito forte em seu coração. Uma visão. Ela descreveu com detalhes um quarto simples, com uma cama de solteiro e paredes claras. Disse que viu Marta ajoelhada naquele quarto, orando com desespero, clamando ao Senhor em grande aflição. E que pela janela daquele quarto, ela viu perfeitamente um monte, uma serra alta e imponente, com formação rochosa característica no topo. Dona Cleusa disse com convicção que Deus estava mostrando que Marta estava lá, perto daquele monte, e que ela precisava ser encontrada agora. A igreja ficou em silêncio absoluto. Alguns duvidaram. Eu vi nos rostos deles. Outros creram imediatamente. Mas eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, porque eu conhecia aquele monte. Eu sabia exatamente onde Marta estava. Quando Dona Cleusa terminou de falar, o silêncio no templo era tão profundo que dava para ouvir a respiração de 300 pessoas. Ela descreveu aquela serra com detalhes que me arrepiaram a alma toda. Falou das pedras escuras no topo formando um desenho característico, da vegetação ao redor, da altura imponente do monte. Disse que era como se Deus tivesse colocado uma fotografia na mente dela, tão clara que ela podia ver cada detalhe mesmo nunca tendo estado naquele lugar. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia sair do peito. Eu conhecia aquele monte. Conhecia cada pedra que ela tinha descrito. Era a Serra do Itaquere, perto de Itirapina. Marta e eu tínhamos ido para lá em 1998, 5 anos antes, para um retiro de casais da igreja. Subimos aquela serra juntos para orar ao pôr do sol. Marta ficou encantada com a vista. Disse que era o lugar mais bonito que ela já tinha visto na vida, que ali ela sentia a presença de Deus de um jeito especial. Olhei ao redor do templo. Alguns irmãos estavam com expressão de dúvida no rosto. Outros já estavam de pé louvando a Deus, crendo imediatamente que era revelação divina. Vi o Rafael me olhando com aquela expressão cética dele, aquela sobrancelha levantada que dizia claramente que ele não estava acreditando em nada daquilo. Mas eu não tinha dúvida nenhuma. Não sei explicar como, mas algo dentro de mim teve certeza absoluta naquele momento. Deus estava falando através daquela serva fiel. Sem pensar 2 vezes, passei o culto para o presbítero Elias. Pedi que os irmãos continuassem orando sem cessar, e saí direto daquele templo. Rafael e Paulo vieram atrás de mim. Entrei no carro e nem esperei eles se acomodarem direito. Já liguei o motor. Rafael sentou no banco do passageiro, Paulo atrás. A viagem até Itirapina era de 80 quilômetros, 1h30 mais ou menos.
Eram quase 9 da noite de um domingo. As ruas estavam vazias. A lua cheia iluminava a estrada. Dirigi em silêncio os primeiros minutos. Finalmente Rafael falou, com aquele tom de voz dele que misturava incredulidade com preocupação. Perguntou se eu realmente acreditava que uma senhora de 70 e tantos anos tinha tido uma visão mística que ia nos levar até a mãe dele. Respirei fundo antes de responder. Disse a ele que eu sabia o que tinha ouvido, que eu reconheci cada detalhe que Dona Cleusa descreveu, que ela nunca tinha ido para Itirapina na vida, mas descreveu perfeitamente a Serra do Itaqueri. Disse que ele não precisava acreditar se não quisesse, mas que eu ia até lá porque tinha certeza de onde Marta estava. Rafael ficou quieto depois disso. O Paulo, no banco de trás, começou a orar em voz alta. Aquela oração forte dele de homem que conhece a Deus, pedindo proteção para o caminho, pedindo que encontrássemos Marta com vida. A voz dele tremia de emoção, mas não parava de orar. Cheguei em Itirapina às 10h30 da noite. A cidade estava quieta, poucas luzes acesas. Dirigi direto para a região próxima à Serra do Itaqueri. Eu lembrava bem daquela área. Era rural, afastada, com poucas construções. Tinha apenas 3 pequenas pousadas naquela parte. Parei no primeiro hotel. Era um estabelecimento maior, mais movimentado. Mostrei a foto de Marta para a moça que estava no balcão. Ela olhou com atenção, fez aquela cara de quem está tentando lembrar, mas depois balançou a cabeça. Disse que não reconhecia. Meu coração afundou um pouco, mas eu não desisti. Voltei para o carro e fui para a segunda opção. Era uma pousada pequena, familiar, chamada Recanto da Serra. A construção era simples, paredes caiadas de branco, um jardim na frente com flores. Desci do carro com as pernas tremendo. Rafael e Paulo vieram atrás de mim. Toquei a campainha. Uma senhora de uns 50 e poucos anos atendeu. Tinha o rosto cansado de quem trabalha muito, mas o olhar bondoso. Era a Dona Neuza, proprietária da pousada. Expliquei rapidamente quem eu era. Disse que era pastor, que minha esposa tinha desaparecido havia uma semana. Mostrei a foto de Marta com as mãos tremendo tanto que a foto balançava. Dona Neuza pegou a foto, aproximou dos olhos para ver melhor. Ela hesitou. Vi no rosto dela aquela luta entre querer ajudar e respeitar a privacidade dos hóspedes. Comecei a falar mais rápido, com desespero mesmo. Contei que tínhamos registrado o boletim de ocorrência, que Marta estava desaparecida oficialmente. Dona Neuza deve ter visto o desespero verdadeiro no meu rosto. Ela suspirou fundo e confirmou. Disse que sim, uma mulher com aquela descrição estava hospedada ali havia 6 dias, no quarto número 7, que ela tinha chegado na quinta-feira passada de táxi, vindo de Ribeirão Preto, que pagou adiantado por uma semana, que pediu especificamente o quarto mais isolado da pousada. Dona Neuza continuou falando com voz baixa, preocupada. Disse que a hóspede praticamente não saía do quarto, que ela levava as refeições na porta 3 vezes por dia e a mulher mal comia, só agradecia com voz baixinha, que ela estava muito preocupada porque a moça parecia extremamente angustiada. E então ela disse algo que fez meu coração quase parar. Disse que daquele quarto, pela janela lateral, dava para ver perfeitamente a Serra do Itaqueri, que era a melhor vista de toda a pousada. Que tinha sido justamente por isso que a hóspede tinha escolhido aquele quarto quando ela mostrou as opções disponíveis. Cada detalhe batia. Cada palavra da visão de Dona Cleusa estava se confirmando ali na minha frente. Olhei para o Rafael e vi que ele estava pálido. Ele tinha ouvido tudo também. Aquela certeza cética dele estava rachando. Dava para ver no rosto dele a confusão de quem não consegue explicar o que está acontecendo. O Paulo começou a chorar ali mesmo no corredor da pousada, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele louvava a Deus em voz alta, dizendo que Deus é fiel, que Deus ouve as orações. Dona Neuza ficou olhando sem entender muito bem, mas com aquela expressão de quem se comove com um sofrimento alheio. Pedi licença para subir. Dona Neuza indicou as escadas de madeira que rangiam a cada passo. Subi devagar, cada passo mais pesado que o anterior. O coração batia tão forte que eu ouvia o som dele nos meus ouvidos. Rafael e Paulo vinham logo atrás de mim. Cheguei no segundo andar. O corredor era estreito, iluminado por uma luz amarela fraca. Contei as portas até chegar na número 7. Fiquei ali parado alguns segundos tentando controlar a respiração, tentando controlar as mãos que tremiam, tentando encontrar as palavras certas.
Bati na porta com delicadeza. O som dos meus dedos na madeira velha ecoou pelo corredor silencioso. Esperei. Nada. Silêncio absoluto do outro lado. Bati de novo, um pouco mais forte. Ainda nada. Encostei a boca perto da porta e chamei com voz embargada. Disse que era eu, Jonas, e pedi por favor que ela abrisse a porta. Ouvi um soluço abafado do outro lado. Um som baixo, mas inconfundível, de alguém chorando, tentando não fazer barulho. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ali mesmo. Continuei falando. Disse que não sabia o que tinha acontecido, mas que Deus tinha me guiado até ela através de uma irmã que orou. Que ela não estava sozinha. Que por favor abrisse aquela porta. Que eu a amava. Longos minutos se passaram. Ouvi um barulho do outro lado. Um rangido de cama, como se alguém tivesse levantado. Passos lentos, arrastados, hesitantes. A tranca sendo aberta devagar. E então, finalmente, a porta começou a se abrir lentamente. A porta se abriu devagar, rangendo nas dobradiças antigas. E ali estava ela, minha Marta. Mas não era a Marta que eu conhecia. Ela estava irreconhecível. Tinha emagrecido tanto que o rosto estava cavado, os olhos fundos em órbitas escuras. O cabelo estava completamente desgrenhado. Os olhos inchados de tanto chorar, vermelhos, com olheiras roxas profundas. A pele pálida como cera. O corpo inteiro tremendo. Ela usava a mesma roupa havia não sei quantos dias. Ficou ali parada na porta me olhando, e nos olhos dela tinha uma mistura de alívio e terror. Ela abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. E então as pernas dela simplesmente falharam. Ela desabou ali mesmo. O corpo dela caiu para frente, e eu consegui segurá-la antes que batesse no chão. Ajoelhei ali no corredor estreito, segurando minha esposa que chorava convulsivamente nos meus braços. Não era um choro normal. Era soluço profundo que vinha lá de dentro da alma. Anos de dor saindo de uma vez só. Não fiz pergunta nenhuma. Apenas segurei ela firme contra meu peito. Acariciei os cabelos desgrenhados dela. Beijei a testa dela, repetindo sem parar que estava tudo bem agora. Que eu estava ali. Que ela estava segura. Rafael e Paulo estavam ali perto, também chorando. Meu filho tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ficamos ali no corredor não sei quanto tempo. Quando Marta finalmente conseguiu se acalmar um pouco, ajudei ela a levantar. Sustentei o peso dela porque as pernas não estavam firmes. Entramos no quarto. Era exatamente como a dona Cleusa tinha descrito. Um quarto simples, pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma mesinha. E a janela lateral, com vista para a Serra do Itaqueri recortada contra o céu noturno. Disse a ela que não iria levá-la direto para Ribeirão. Que ela precisava de um lugar calmo antes de enfrentar todo mundo. Liguei para o Marcos e a Cláudia, um casal de amigos muito próximos que morava em São Carlos, a 40 quilômetros dali. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Eles disseram para levar Marta imediatamente para a casa deles. Agradeci Dona Neuza. A senhora abraçou Marta com carinho antes de irmos embora. No carro, Marta ia sentada no banco de trás com a cabeça no meu ombro. Eu passei o braço ao redor dela. Rafael dirigiu. Paulo ia no banco do passageiro. Chegamos na casa do Marcos e da Cláudia quase meia-noite. Eles nos receberam com aquela hospitalidade calorosa de irmãos verdadeiros. Cláudia levou Marta para tomar um banho, emprestou roupas limpas. Quando Marta saiu do banheiro, parecia um pouco mais ela mesma, mas ainda tinha aquele olhar perdido. Sentamos todos na sala. Já era quase 1 da manhã. Marcos e Cláudia com discrição se retiraram, deixando a sala para nós. Rafael, Paulo, eu e Marta. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Então, com voz baixa e trêmula, Marta começou a falar. Ela contou entre soluços e pausas longas e difíceis sobre a visita pastoral que fez sozinha à casa do Joel e da Marinalva 3 meses atrás. Como ela foi levar uma cesta básica e orar com a família. Como o Valdir, que estava morando com eles, ficou sozinho com ela quando os cunhados precisaram sair às pressas. Como ele trancou a porta. Como avançou sobre ela. As palavras saíam cortadas, intercaladas com choro. Ela contou como lutou, como gritou, como conseguiu empurrá-lo quando ele tropeçou, como correu para o carro tremendo, como ele a alcançou no portão e fez as ameaças. Disse que se ela contasse para alguém, ele ia espalhar mentiras dizendo que ela tinha ido até lá para seduzi-lo, que ninguém ia acreditar nela, que o ministério ia acabar.
que nossa reputação ia ser destruída. Marta chorava cada vez mais forte contando. Disse que ficou paralisada pelo medo, pela vergonha, pela confusão, que acreditou que ele era capaz de fazer tudo aquilo, que ficou com medo de me contar porque não queria destruir o ministério que eu construí, que preferiu carregar aquilo sozinha. Contou dos 3 meses seguintes, das noites sem dormir, dos pesadelos onde revivia tudo, de ver o Valdir na igreja olhando para ela daquele jeito ameaçador, de não conseguir mais ser tocada por mim sem sentir nojo de si mesma, não porque não me amasse, mas porque se sentia suja, de fingir que estava tudo bem quando por dentro estava morrendo. Disse que fugiu porque chegou no limite, que não aguentava mais viver daquele jeito, que pensou que se desaparecesse, pelo menos eu e o ministério estaríamos protegidos, que nos 6 dias naquela pousada oscilou entre vergonha, culpa e desespero, que escreveu cartas de despedida, que olhou para aquela serra pela janela e pensou em subir lá, que só não fez porque não queria causar mais dor aos filhos. Fiquei destroçado ouvindo tudo aquilo, não por raiva dela não ter contado, mas por perceber o sofrimento imenso que minha esposa carregou completamente sozinha durante 3 meses. Chorei com ela, pedi perdão por não ter sido mais atento, por não ter criado um espaço seguro onde ela pudesse falar sem medo. Segurei o rosto dela entre minhas mãos e prometi que dali para frente enfrentaremos aquilo juntos. Disse que ela não tinha causado nada, que ela era a vítima, que eu ia estar ao lado dela em cada passo dessa luta. Rafael estava sentado na poltrona com a cabeça entre as mãos, os ombros sacudindo de tanto chorar. Paulo tinha o rosto molhado de lágrimas. Ficamos conversando até quase o amanhecer. Marta contou detalhes que partiam o coração, o medo constante, a sensação de estar suja, a culpa irracional, o terror de ver aquele homem na igreja. Cada palavra era uma facada, mas ao mesmo tempo era libertação. O segredo que estava matando ela por dentro finalmente tinha saído. Quando o sol começou a nascer, Marta estava exausta. Cláudia a levou para um quarto e ela dormiu pela primeira vez em dias, sem acordar gritando. Fiquei ali na sala com Rafael e Paulo. Meu filho me olhou com olhos vermelhos e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que tinha visto Deus agir, que não sabia como explicar, mas que tinha visto. A precisão da visão de Dona Cleusa, o timing perfeito, tudo. Disse que precisava repensar muita coisa sobre fé. Mais tarde, quando Marta acordou, conversei com ela sobre o que vinha pela frente. Disse que precisávamos voltar para Ribeirão, que o Valdir ia responder pelo que fez, que o silêncio tinha acabado. Ela entrou em pânico. Disse que não podia, que todos iam julgar, que ninguém ia acreditar nela. Segurei o rosto dela com as mãos e olhei bem fundo nos olhos dela. Disse que eu acreditava, que íamos encontrar pessoas que nos ajudariam, que ela não estava sozinha nunca mais, que enfrentaremos aquilo juntos, passo a passo, não importava quanto tempo levasse. Vi algo mudar nos olhos dela naquele momento. Não era esperança ainda, mas era menos desespero. Era o começo de acreditar que talvez, apenas talvez, ela conseguisse sobreviver àquilo. Voltamos para Ribeirão Preto no dia seguinte. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda profissional para Marta. Não dava mais para tentar resolver aquilo só com oração, por mais que oração fosse importante. Marta precisava de ajuda especializada. Precisava de gente que entendesse de trauma, de violência, de justiça. Através de indicações de irmãos da igreja, encontrei a doutora Helena Prado. Ela era psicóloga, especializada em trauma. Me disseram que ela era ateia, o que no começo me deixou com um pé atrás. Mas quando conversei com ela pela primeira vez, vi que era uma mulher ética, profissional, que tratava as pessoas com respeito genuíno, independente da fé delas. Ela concordou em começar a atender Marta em caráter emergencial. Também procuramos a doutora Silvia Moura, uma advogada criminalista que era especializada em casos de violência contra a mulher. A Silvia era cristã, membro ativa de uma igreja batista aqui na cidade. Ela era uma mulher negra, firme, de uns 38 anos, com um olhar que transmitia força e compaixão ao mesmo tempo. Na primeira reunião com ela, Silvia explicou os direitos de Marta, como funcionava o processo judicial, o que esperar. Mas ela foi honesta também. Disse que não seria fácil, que o sistema muitas vezes questiona mais a vítima do que o agressor.
que o fato de Marta ter demorado 3 meses para denunciar seria usado contra ela, mas que Marta tinha direito à justiça e que ela ia lutar ao lado dela em cada etapa. Com as sessões de terapia com a doutora Helena e o encorajamento de toda a família, Marta lentamente foi ganhando coragem. Foram semanas difíceis. Ela tinha crises de pânico, pesadelos terríveis, dias que não conseguia sair da cama, mas a doutora Helena foi paciente, trabalhou no ritmo dela, sem forçar nada. Enquanto isso, a doutora Silvia começou a investigar discretamente o histórico do Valdir. Ela contratou um investigador particular que foi atrás de informações. Descobriram que ele tinha fama no bairro onde morava de ser mulherengo inconveniente. Havia rumores de comportamento inadequado com outras mulheres, mas nada tinha sido formalizado antes. Foi aí que a investigação levou até a Luciene. Ela era prima do Joel e da Marinalva. Morando lá em Sertãozinho, trabalhava como secretária. A doutora Silvia conseguiu contato dela e foi conversar pessoalmente. Luciene revelou algo que mudou tudo. Ela contou que anos antes, em 1998, o Valdir tinha tentado assediá-la sexualmente durante uma festa de família. Usou exatamente o mesmo padrão. Esperou ela ficar sozinha, avançou sobre ela, e quando foi rejeitado, fez ameaças se ela contasse. Luciene nunca tinha denunciado. Carregava aquilo há anos, com vergonha, com medo. Mas quando a doutora Silvia explicou o caso de Marta, perguntou se ela estaria disposta a testemunhar. Luciene aceitou. Disse que não queria que outra mulher passasse pelo que ela passou, sem que nada fosse feito. Com essa informação em mãos, e com Marta um pouco mais fortalecida pela terapia, decidi que era hora de confrontar o Valdir. A doutora Silvia me orientou sobre os limites legais do que eu podia fazer. Não podia ameaçá-lo fisicamente, não podia cometer nenhuma agressão, mas podia expor a verdade. Fui até a casa do Joel e da Marinalva numa tarde de semana. Levei o Paulo, o presbítero Elias e outro presbítero chamado Moacir. Queria testemunhas múltiplas de tudo que seria dito. Batemos na porta. A Marinalva atendeu com aquele sorriso dela, mas o sorriso desapareceu quando viu a expressão no meu rosto. Entramos. O Joel estava na sala, o Valdir também. Respirei fundo e fui direto ao assunto. Disse que precisava falar algo muito sério e que eles precisavam ouvir. Na presença dos 2 cunhados dele, que não sabiam de absolutamente nada, expus o que o Valdir tinha feito. Contei sobre a visita pastoral de Marta, sobre ele ter trancado a porta, sobre o ataque, sobre as ameaças. A Marinalva ficou branca como papel. O Joel levantou da cadeira com expressão de horror. O Valdir começou a negar veementemente. Disse que aquilo era mentira, que a mulher estava louca, que ele nunca tinha feito nada. Tentou me intimidar com aquele olhar dele, mas eu me mantive firme. Disse que a denúncia seria registrada oficialmente, que ele responderia judicialmente por tentativa de estupro e ameaça, que ele estava proibido de se aproximar de Marta, de mim, dos meus filhos e da nossa igreja, que se ele violasse isso, medidas protetivas judiciais seriam acionadas imediatamente. O Joel e a Marinalva, ainda em choque, disseram que o Valdir teria que sair da casa deles naquele mesmo dia. Saí daquela casa com o coração apertado, mas com a sensação de ter feito o que precisava ser feito. O silêncio tinha sido quebrado. Agora vinha a parte mais difícil. A igreja precisava saber. Marta e eu conversamos longamente sobre como compartilhar aquilo com a congregação. Decidimos fazer de forma resumida, sem entrar em detalhes gráficos, mas sendo honestos sobre o que tinha acontecido. No culto seguinte, com Marta sentada na primeira fileira com Beatriz e Lucas ao lado dela dando apoio, expliquei à igreja o que tinha ocorrido. A reação foi variada. A maioria esmagadora, cerca de 85% da congregação, apoiou totalmente. Muitas mulheres choraram, abraçaram Marta, ofereceram oração e ajuda prática. O Paulo e a Roseli foram incríveis, mobilizando os irmãos para dar suporte à família. Mas tinha um grupo pequeno que começou a questionar. O presbítero Arnaldo, aquele homem rígido que eu mencionei antes, começou a fazer perguntas. Por que Marta tinha demorado 3 meses para contar? Por que ela estava fazendo visitas sozinha? Será que ela não tinha dado alguma liberdade? As perguntas vinham com aquele tom de julgamento velado, como se Marta tivesse alguma culpa no que aconteceu. A pior foi a Celina Duarte, uma líder do grupo de mulheres. Numa reunião de mulheres poucos dias depois,
Ela disse publicamente algo que feriu Marta profundamente. Disse que as irmãs precisavam ter cuidado, que uma mulher casada não devia se colocar em situações vulneráveis, que se Marta tivesse levado alguém com ela, aquilo não teria acontecido. Falou com falsa preocupação pastoral, mas o que ela estava fazendo era culpar a vítima. Marta teve uma crise de pânico naquele dia. Precisou ser medicada. Aquelas palavras da Celina confirmaram todos os medos dela. O medo de ser julgada, de ser culpabilizada, de não ser acreditada. A doutora Helena teve que trabalhar intensamente com ela nas sessões seguintes para desconstruir aquela culpa que as palavras tinham reforçado. Preparei então o sermão mais difícil da minha vida. Preguei sobre culpabilização de vítimas, sobre como a igreja devia ser lugar de refúgio e não de julgamento. Falei sobre como o silêncio das vítimas é resultado de trauma e medo, não de culpa. Citei as Escrituras. Mostrei o coração de Cristo para com os oprimidos e feridos. Preguei com lágrimas e firmeza. Alguns membros se arrependeram genuinamente e pediram perdão a Marta. Mas o Arnaldo e mais 3 famílias, cerca de 15 pessoas, saíram da igreja nas semanas seguintes. Alegaram que eu estava sendo leniente demais com o pecado, que não estava liderando com autoridade bíblica. A saída deles doeu, não vou mentir. Mas foi também um alívio para Marta, que não teria forças para conviver com aquele julgamento constante. A denúncia formal contra o Valdir foi registrada. O processo judicial estava começando. A doutora Silvia nos preparou para o que viria. Seria longo, seria desgastante, seria doloroso. Mas Marta, com toda a fragilidade dela, com todo o medo que ainda carregava, decidiu ir até o fim. Decidiu que ia lutar não só por ela, mas por todas as mulheres que sofreram em silêncio. O caminho seria difícil, mas não estaríamos sozinhos. 3 meses se passaram desde a denúncia. Era outubro de 2003. A igreja tinha virado um caldeirão de emoções conflitantes. Fofocas circulavam pelos corredores. Murmúrios aconteciam nos cantos. Olhares desconfiados eram lançados sempre que Marta tentava participar de alguma atividade. Cada vez que ela entrava no templo, sentia o peso daqueles olhares sobre ela. Alguns de compaixão, outros de julgamento mal disfarçado. Marta tentava voltar à rotina, mas cada olhar desconfiado era uma ferida nova. Eu pregava todo domingo sobre empatia, sobre acolhimento, sobre o coração de Cristo para com os feridos. Mas sentia o peso da resistência. Alguns membros ouviam com expressão fechada, braços cruzados, como se estivessem me desafiando silenciosamente. A Beatriz começou a ajudar a mãe nas poucas reuniões de oração que Marta ainda conseguia frequentar. Foi nesse processo que minha filha percebeu o abismo que o julgamento causa nas vítimas. Ela via mulheres que precisavam de acolhimento recebendo frieza, mulheres que precisavam de abraço recebendo olhares de lado. Isso mexeu profundamente com ela. Uma noite a Beatriz veio conversar comigo no escritório da igreja. Sentou na cadeira velha de madeira que rangia e disse que estava questionando a própria vocação. Perguntou se pedagogia era suficiente. Disse que sentia um chamado para algo mais profundo, algo relacionado à cura emocional. Queria entender o trauma. Queria poder ajudar mulheres como a mãe dela de uma forma mais efetiva. Vi nos olhos dela que não era impulso passageiro, era um chamado verdadeiro nascendo da dor que ela estava testemunhando. O Rafael mudou completamente também. Ele que sempre foi mais cético, mais distante da fé, vendo o sofrimento da mãe e a divisão cruel na igreja, passou de observador cético a defensor feroz. Toda vez que vinha de São Paulo visitar, ele confrontava quem estava espalhando fofoca. Discutiu com tios, com primos, com qualquer pessoa que ousasse questionar a mãe dele. Lembro de uma vez que um primo meu comentou na minha frente, achando que estava sendo discreto, que achava estranho Marta ter demorado tanto para contar. O Rafael, que estava ali perto, virou e perguntou se o primo sabia alguma coisa sobre trauma, sobre vergonha, sobre medo. Falou com aquela firmeza dele, com raiva contida mas visível. O primo ficou sem graça e saiu. A fé do Rafael estava sendo redefinida. Não era mais sobre teologia abstrata. Era sobre amor prático em ação. O Lucas também amadureceu de uma forma que me surpreendeu. Ele que era o mais imaturo dos 3. O caçula que sempre foi mais despreocupado. Tornou-se apoio emocional constante para a mãe. Visitava ela todos os dias.
Sentava do lado dela no sofá, contava histórias engraçadas da faculdade, tentando fazer ela rir. Quando ela chorava, ele chorava junto. Vi meu filho caçula virar homem naqueles meses. A família se uniu de uma forma que nunca tinha acontecido antes. A dor compartilhada estava gerando um fortalecimento que eu não esperava. Criamos uma tradição de jantares semanais na nossa casa. Todo domingo à noite, sem falta. O Rafael vinha de São Paulo com a Juliana e a Marina sempre que conseguia. Sentávamos ao redor daquela mesa velha de madeira e conversávamos abertamente sobre tudo. Sobre o trauma, sobre o processo judicial que estava pendente, sobre o futuro incerto. Mas eu também estava enfrentando minha própria crise pastoral. Parte significativa da congregação tinha saído. Cerca de 50 pessoas no total quando somava as famílias todas. As ofertas financeiras tinham diminuído. Estava tendo que cortar gastos, replanejar o orçamento da igreja. E por dentro, eu me questionava se devia continuar liderando, se eu tinha feito as escolhas certas, se tinha falhado de alguma forma. Foi o Paulo e o Elias que me levantaram nesses momentos. Lembro de estar no meu escritório uma tarde, com a cabeça entre as mãos, pensando em renunciar ao pastorado. O Paulo entrou sem bater, do jeito direto dele. Sentou na minha frente e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que o que eu estava fazendo, proteger minha esposa e ensinar a verdade sobre acolhimento, era exatamente o que a liderança cristã devia ser. Que igreja não era sobre números ou ofertas, mas sobre transformação de vidas. A Marta tinha recaídas emocionais frequentes. Dias bons eram seguidos de dias péssimos. A terapia com a doutora Helena era semanal e intensa. Marta estava aprendendo sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre gatilhos sensoriais, sobre flashbacks, sobre dissociação. Eram conceitos novos para nós, mas que explicavam tanta coisa do que ela estava vivendo. Ela não conseguia dormir com as luzes completamente apagadas. Precisava de uma luz noturna sempre acesa. Evitava certos perfumes masculinos que lembravam o Valdir. Quando ouvia barulhos metálicos parecidos com o som de uma tranca, entrava em pânico. A doutora Helena ia trabalhando cada gatilho com paciência, ensinando técnicas para Marta lidar com eles. No começo de 2004 chegou a notícia que o processo judicial estava sendo oficialmente preparado. A doutora Silvia nos chamou para uma reunião. Disse que o advogado do Valdir era o doutor Norberto Linhares, um homem conhecido na região por táticas agressivas de defesa. Ele era famoso por desmoralizar vítimas, por usar qualquer brecha para criar dúvida. A doutora Silvia foi honesta conosco. Disse que Marta teria que testemunhar publicamente, recontando tudo em detalhes. Que seria humilhante, que seria doloroso. Que o advogado ia questionar por que ela demorou 3 meses para denunciar. Que ia tentar fazer parecer que ela estava inventando. Que seria uma das coisas mais difíceis que Marta teria que enfrentar. Marta ficou pálida ouvindo tudo aquilo. Mas a doutora Silvia também deu uma notícia boa. A Luciane tinha confirmado que ia testemunhar. Ela estava sendo preparada. Estava fazendo terapia também para fortalecer emocionalmente. O depoimento dela seria crucial. Estabeleceria um padrão de comportamento predatório do Valdir. Mostraria que não era caso isolado, que ele tinha feito aquilo antes. Os meses foram passando com aquela tensão constante. Eu estudava sobre trauma, lia livros, conversava com a doutora Helena para entender melhor. Comecei a integrar esse conhecimento nos meus sermões. Pregava sobre como a igreja precisava ser refúgio seguro, não tribunal julgador. A congregação, agora menor com cerca de 250 membros, começava a passar por uma transformação cultural. As pessoas estavam aprendendo a acolher de verdade. Não com palavras vazias ou abraços mecânicos, mas com presença genuína. O grupo de oração começou a ter um tom diferente. Menos julgamento, mais compaixão. Menos respostas prontas, mais escuta verdadeira. A Beatriz anunciou oficialmente que ia começar a 2ª graduação em psicologia em 2006. Ela continuaria trabalhando como professora durante o dia e estudaria à noite. Disse que queria dedicar a vida a ajudar mulheres traumatizadas. A Marta chorou quando ouviu. Não era choro de tristeza. Era um choro de orgulho, de ver a filha transformando dor testemunhada em propósito de vida. Finalmente chegou a data da audiência. Era uma manhã de abril de 2004. Marta mal tinha dormido a noite anterior. Teve crise de pânico severa às 3 da manhã.
Acordou gritando, suando frio, dizendo que não ia conseguir, que não podia fazer aquilo. Fiquei segurando ela no escuro do quarto, só com a luz noturna acesa, tentando acalmar. Disse a ela que não estaria sozinha, que eu, os filhos, o Paulo, a doutora Silvia, todos estaríamos lá na sala, que ela não teria que olhar para aquilo sozinha. Segurei o rosto dela entre minhas mãos e disse algo que veio direto do coração. Disse que a voz dela ia libertar não só ela mesma, mas outras mulheres. Que cada palavra que ela falasse seria uma corrente quebrando. Que valia a pena enfrentar aquele terror por causa da liberdade que viria depois. Vi algo mudar nos olhos dela. Não era coragem completa ainda, mas era decisão. Decisão de enfrentar o medo mesmo tremendo, de falar mesmo com a voz falhando, de ficar de pé mesmo com as pernas bambas. E foi assim, com essa decisão frágil mas real, que fomos para o tribunal naquela manhã. O tribunal era um prédio antigo no centro de Ribeirão Preto. Subimos as escadas de mármore gastas pelo tempo. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Marta ia entre eu e a Beatriz, cada um segurando um braço dela. O Rafael e o Lucas vinham logo atrás. O Paulo e a doutora Silvia na frente abrindo caminho. A sala de audiências era menor do que eu imaginava. Paredes cinzas, iluminação fria de lâmpadas fluorescentes, fileiras de bancos de madeira escura. O juiz Carlos Ventura já estava sentado à frente. Um homem de meia idade de óculos e expressão séria, mas não cruel. A promotora Ana Paula Rezende, uma mulher jovem de 30 e poucos anos com olhar determinado, organizava papéis na mesa dela. E lá estava ele, o Valdir, sentado ao lado do advogado dele, o doutor Norberto Linhares, um homem alto de terno caro e expressão arrogante. O Valdir tinha aquela cara de inocente, como se fosse a maior vítima de injustiça do mundo. Ver ele ali, fingindo essa inocência toda, me deu uma raiva que tive que engolir com força. Sentamos nos bancos reservados para a família. Marta estava tremendo. Dava para sentir o corpo dela sacudindo mesmo sentada. A Beatriz segurava a mão da mãe, também tremendo. O Rafael tinha os punhos cerrados, a mandíbula tensa. O Lucas estava pálido como papel. A audiência começou. O juiz explicou os procedimentos. A promotora fez a abertura apresentando o caso. E então chegou o momento que todos temíamos. Chamaram Marta para testemunhar. Ela levantou com dificuldade. As pernas não queriam obedecer. Caminha até a frente da sala. Foi instruída a falar a verdade. Sentou na cadeira reservada para testemunhas. A promotora Ana Paula começou com perguntas mais suaves. Pediu que Marta se apresentasse, falasse sobre sua vida, sua família, seu trabalho na igreja. Marta respondia com voz baixa, mas conseguindo falar. Então vieram as perguntas sobre o dia do ataque. A promotora foi gentil, mas precisa. Pediu que Marta contasse o que tinha acontecido. Marta respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a visita pastoral à casa do Joel e da Marinalva, sobre levar a cesta básica, sobre o Valdir estar lá, sobre os cunhados terem que sair às pressas, sobre ficar sozinha com ele. A voz dela tremia, mas ela continuava. Contou sobre a porta sendo trancada, sobre ele avançando, sobre a luta, sobre conseguir fugir. Cada palavra custava. Ela parava várias vezes para respirar, para controlar as lágrimas que teimavam em cair. Contou sobre as ameaças no portão, sobre o medo que paralisou ela, sobre os 3 meses de silêncio, sobre o desespero que a levou a fugir. Estava sendo a coisa mais difícil que ela já tinha feito e dava para ver no rosto dela. Então chegou a vez do Dr. Norberto interrogar. Ele levantou com aquele ar de quem está fazendo um favor ao mundo. Começou com aquele tom falso de educação. Mas as perguntas eram facas afiadas disfarçadas de curiosidade legítima. Perguntou por que ela tinha demorado 3 meses para denunciar se algo realmente tinha acontecido. Perguntou como podíamos saber que ela não estava inventando por motivos pessoais. Perguntou se ela não achava conveniente que só tinha denunciado depois do desaparecimento misterioso que chamou toda a atenção. Perguntou se não era verdade que ela tinha ido sozinha à casa, sabendo que o homem estava lá. Cada pergunta era uma acusação velada. Ele estava fazendo exatamente o que a doutora Silvia tinha avisado. Estava tentando fazer parecer que Marta era mentirosa, manipuladora, que tinha armado tudo. Sentia a raiva subindo pela garganta como Billy.
O Paulo segurou meu braço com força, me lembrando sem palavras que eu não podia fazer nada. Mas o pior ainda estava por vir. O Dr. Norberto, com aquele sorriso maldoso dele, insinuou que talvez Marta tivesse gostado da atenção masculina, que talvez ela tivesse procurado aquilo. Aquilo foi demais. Levantei do banco com tanta força que fez barulho. O Paulo me segurou. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Mas o estrago estava feito. A insinuação estava no ar. O Rafael saiu da sala chorando de raiva impotente. Não aguentou ficar ali ouvindo aquilo. O Lucas estava com os punhos tão cerrados que as unhas cravaram nas palmas. Quando abriu as mãos depois, tinha sangue. A Beatriz segurava a mão da mãe tremendo da cabeça aos pés. As lágrimas escorrendo silenciosamente. Mas Marta, mesmo devastada, mesmo com a voz falhando, se manteve firme. Olhou direto para o advogado e disse com clareza que ela não tinha inventado nada. Que ela era vítima, que tinha demorado porque estava com medo, com vergonha, porque ele a tinha ameaçado, que isso era o que trauma fazia com as pessoas, que ele nunca ia entender porque nunca tinha vivido aquele terror. A sala ficou em silêncio por segundos que pareceram eternidade. O juiz olhou para Marta com expressão que parecia compreensão. A promotora Ana Paula tinha lágrimas nos olhos, mas mantinha a postura profissional. Então veio a viravolta. A promotora chamou a próxima testemunha, Luciene. Ela entrou na sala nervosa, as mãos tremendo, mas com determinação no olhar. Foi instruída a falar a verdade e começou seu depoimento. Contou que o Valdir tinha tentado assediá-la sexualmente anos antes, em 1998, durante uma festa de família. Descreveu o padrão exatamente igual. Ele esperou ela ficar sozinha. Avançou sobre ela. Quando foi rejeitado, fez ameaças de espalhar mentiras se ela contasse. Ela nunca tinha denunciado, tinha carregado aquilo sozinha por anos. Mas quando soube do caso de Marta, decidiu que não podia mais ficar calada. O depoimento mudou a atmosfera completamente. Dava para sentir a mudança no ar da sala. O Dr. Norberto tentou desacreditar a Luciene. Perguntou por que ela não tinha denunciado antes. Mas a promotora estabeleceu com clareza que havia um padrão de comportamento predatório. Duas mulheres, situações similares, ameaças idênticas. Não podia ser coincidência. O juiz Carlos Ventura estava visivelmente sensibilizado. Fazia anotações com atenção. Olhava para o Valdir com expressão diferente. O Valdir tinha perdido aquele ar de inocente. Estava suando, inquieto, evitando olhar para qualquer um. Quando a audiência terminou, saímos todos para o corredor. Marta procurou a Luciene. As duas se encontraram e se abraçaram chorando. A Luciene sussurrou algo que eu ouvi porque estava perto. Disse obrigada por Marta ter tido coragem. Que Marta tinha dado coragem para ela também. Que pela primeira vez em anos ela se sentia menos sozinha. Vi minha esposa perceber algo naquele momento. Que a voz dela tinha libertado não só ela mesma, mas outra mulher silenciada. Que falar, por mais doloroso que fosse, tinha poder. Poder de quebrar correntes, de trazer luz para a escuridão, de dar coragem para quem ainda estava calado. Agora era esperar. A sentença viria em algumas semanas. Voltamos para casa exaustos emocionalmente. Mas havia algo diferente. Havia esperança. Esperança de que justiça seria feita. De que a verdade tinha sido ouvida. De que não foi em vão. Algumas semanas depois da audiência, a sentença chegou. O Valdir foi condenado a 6 anos de prisão por tentativa de estupro e ameaça. 6 anos. Quando a doutora Silvia nos deu a notícia por telefone, o alívio foi misturado com sensação estranha. Justiça tinha sido feita sim. Ele ia pagar pelo que fez. Mas 6 anos pareciam tão pouco diante da dor que ele causou. Marta chorou quando soube. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de exaustão pura. Exaustão de ter carregado aquele peso, de ter enfrentado o tribunal, de ter revivido tudo. Segurei ela nos braços e disse o que ela precisava ouvir. Que tinha acabado. Que ele tinha sido condenado. Que ela tinha sido acreditada. Aquelas últimas palavras fizeram ela chorar ainda mais. Ser acreditada era o que ela mais precisava. Mas a condenação trouxe também um vazio emocional. Era como se Marta tivesse estado num modo de sobrevivência durante todo o processo. E agora que tinha acabado, o corpo e a mente dela estavam cobrando a conta. Ela entrou numa fase de ressaca emocional profunda.
Dias inteiros na cama sem conseguir levantar. Crises de choro do nada. Pesadelos ainda mais intensos. A terapia com a doutora Helena se intensificou. Passou a ser semanal, às vezes 2 vezes na semana quando necessário. Marta foi formalmente diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Ter um nome para aquilo ajudou de alguma forma. Não era fraqueza, não era falta de fé. Era uma condição real, com sintomas reais, que precisava de tratamento real. A doutora Helena trabalhou com Marta sobre os gatilhos sensoriais. Explicou como certos cheiros, sons, texturas podiam trazer de volta as memórias do trauma como se estivesse acontecendo de novo. Marta aprendeu que não conseguir dormir com luzes apagadas era a resposta normal do corpo tentando se sentir seguro. Que evitar certos perfumes masculinos era mecanismo de proteção. Que chorar ao ouvir barulhos metálicos não era loucura, mas sintoma de trauma não processado. Eu também estava aprendendo. Comecei a estudar intensivamente sobre trauma e saúde mental. Li livros, assisti palestras, conversei longamente com a doutora Helena. Queria entender não só para ajudar Marta, mas porque percebi que, como pastor, eu precisava saber disso. Quantas pessoas na igreja estavam sofrendo caladas com traumas não tratados? Comecei a integrar esse conhecimento nos sermões. Pregava sobre como a igreja precisava ser refúgio seguro, não tribunal julgador. Sobre como o sofrimento emocional era tão real quanto físico e merecia o mesmo cuidado. Sobre como Deus usava não só oração, mas também terapia, remédios, profissionais de saúde para curar seus filhos. A congregação estava mudando, menor agora com cerca de 250 membros após a saída do Arnaldo, e outros, mas mais madura. Estava havendo uma transformação cultural sobre acolhimento. As pessoas estavam aprendendo a fazer perguntas melhores, a ouvir mais e falar menos, a estar presente sem tentar consertar tudo com versículos decorados. Em 2006, a Beatriz começou a 2ª graduação em psicologia. Ela trabalhava como professora durante o dia e estudava à noite. Via minha filha chegando em casa exausta, mas com os olhos brilhando quando contava o que estava aprendendo. Ela tinha certeza de que aquele era o caminho dela. Queria dedicar a vida a ajudar mulheres traumatizadas. A Marta foi lentamente voltando a participar de atividades da igreja, mas nunca mais fez visitas sozinha. A congregação criou protocolos de segurança para a visitação pastoral. Sempre duplas, nunca sozinho, sempre com avisos prévios de onde estavam indo. Ela voltou a liderar o grupo de mulheres, mas com uma sensibilidade completamente diferente. Não tinha mais respostas prontas. Tinha presença, escuta, compaixão, nascida de dor vivida. Em 2008 aconteceu algo que ninguém esperava. O Arnaldo, aquele presbítero rígido que tinha saído da igreja 5 anos antes, sofreu um AVC leve. Ele estava com 53 anos. Não foi grave, mas foi suficiente para fazê-lo parar e refletir sobre a vida. Durante a recuperação, ele passou por reflexão profunda sobre a própria rigidez e os erros que tinha cometido. Um dia ele me procurou. Ligou pedindo para conversar. Fui até a casa dele com certa hesitação. O encontro foi tenso no começo. Ficamos ali sentados na sala dele, sem saber bem o que dizer. Então ele começou a falar. Visivelmente fragilizado pela doença e pelo peso da consciência, pediu perdão genuíno. Disse que estava errado, que tinha julgado a Marta quando deveria ter amparado, que tinha priorizado rigidez religiosa sobre compaixão cristã, que demorou um AVC para ele entender que fé verdadeira era amor, não legalismo. Pediu que Deus e nós o perdoássemos. Vi lágrimas nos olhos dele, coisa que nunca tinha visto antes. Conversei longamente com a Marta sobre aquilo. Ela hesitou. As palavras dele 5 anos antes tinham me machucado profundamente. Mas depois de orar e processar com a doutora Helena, ela decidiu perdoar. Fomos juntos até a casa dele. O perdão foi dado, recebido, chorado. O Arnaldo não voltou para a igreja, mas a reconciliação trouxe paz para todos. Foi também nessa época que a dona Cleusa revelou algo que mudou ainda mais a relação dela com Marta. Ela visitava Marta toda semana. Tinha se tornado extraordinariamente próxima. Numa dessas visitas íntimas, a dona Cleusa contou pela primeira vez na vida para alguém o que tinha acontecido com ela. Disse que aos 18 anos, em 1951,
Ela também tinha sido vítima de tentativa de abuso. Era empregada doméstica na casa de uma família rica e o patrão tentou forçá-la. Ela conseguiu fugir, mas nunca contou para ninguém. Naquela época, mulheres não eram acreditadas. Ainda menos empregadas domésticas acusando patrões ricos. Dona Cleusa disse que foi por isso que tinha orado tão intensamente quando Marta desapareceu, porque reconheceu nos olhos de Marta nas semanas anteriores aquele olhar de quem sofre em silêncio. Aquele olhar ela conhecia bem porque tinha visto no espelho por décadas. Aquela revelação aprofundou ainda mais o vínculo entre elas. No final de 2008, durante uma madrugada de oração, Marta sentiu algo muito forte. Um chamado de Deus para trabalhar especificamente com mulheres vítimas de violência. Ela me contou assustada. Parecia impossível. Como ela, que ainda lutava com o próprio trauma, poderia ajudar outras? Mas ao mesmo tempo sentia que era exatamente por isso que ela podia ajudar. Porque entendia. Conversamos muito sobre isso. A doutora Helena também trabalhou essa vocação nas sessões de terapia. Com o apoio de todos, Marta decidiu começar um pequeno grupo de apoio na igreja. Seria algo simples, sem pretensão. Apenas um espaço seguro onde mulheres que tinham vivido violência pudessem se encontrar, compartilhar, orar juntas. A primeira reunião aconteceu numa terça-feira à noite de janeiro de 2009. Apenas 5 mulheres compareceram, todas com histórias de violência. Algumas doméstica, outras sexual, todas carregando dor silenciosa. Marta compartilhou resumidamente a própria história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para elas entenderem que ela sabia do que estava falando. Uma das mulheres começou a chorar. Disse obrigada por Marta ter falado, que ela pensava que estava sozinha, que achava que ninguém ia entender. Ver outras mulheres ali, ver que não estava sozinha, foi libertador para ela. Marta percebeu naquele momento que sua dor transformada estava gerando cura para outras, que valia a pena ter enfrentado tudo para chegar naquele ponto. O grupo de apoio foi crescendo aos poucos. Não foi da noite para o dia. Foi lento, gradual, orgânico. No primeiro ano, entre 2009 e 2010, tínhamos uma média de 8 a 10 mulheres frequentando regularmente. A Marta liderava com a ajuda da Roseli e de outras mulheres da igreja que tinham coração para aquele ministério. Eram reuniões simples. Sentavam em círculo, compartilhavam histórias quando se sentiam prontas, oravam juntas, choravam juntas. Em 2010 anos, Beatriz se formou em psicologia. Foi uma festa quando ela recebeu o diploma. Toda a família estava lá na formatura. A Marta chorou de orgulho vendo a filha subir no palco. A Beatriz começou imediatamente a auxiliar nas reuniões do grupo. Ela trazia conhecimento técnico sobre trauma, sobre processamento emocional, sobre técnicas terapêuticas, integrava psicologia e espiritualidade de um jeito que funcionava. Estabelecemos parcerias importantes. A doutora Helena concordou em atender gratuitamente algumas mulheres do grupo que não tinham condições de pagar terapia particular. A doutora Silvia ofereceu orientação jurídica sem cobrar para quem precisava fazer denúncias ou pedir medidas protetivas. Foi virando uma rede de apoio real, não só palavras bonitas. Em 2012 aconteceu algo que ninguém esperava. A Celina, aquela líder que tinha julgado Marta tão duramente em 2003, descobriu que o marido dela mantinha um relacionamento extraconjugal havia 2 anos. A notícia se espalhou pela cidade. Ela enfrentou humilhação pública, dor devastadora, tudo aquilo que ela tinha julgado em outras. A rigidez moral dela desmoronou completamente. Vi a Celina algumas vezes naquele período e ela estava irreconhecível. Aquela mulher dura, sempre arrumada, sempre com resposta pronta, estava quebrada. Magra demais, olhos fundos, roupas sem o cuidado de antes. Ela começou terapia, começou um trabalho espiritual profundo com outro pastor da cidade. Levou 2 anos de processo intenso. Em 2014, numa terça-feira à noite que nunca vou esquecer, a Celina apareceu na reunião do grupo de mulheres. Pediu licença para falar. Estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo. Na frente de todas as mulheres ali presentes, ela pediu perdão público específico para Marta. Chorou genuinamente reconhecendo a crueldade das palavras que tinha dito 11 anos antes. Disse que só entendeu a dor de ser vítima e ainda assim ser culpabilizada quando passou pela própria experiência de traição e julgamento. Marta levantou, foi até ela e abraçou.
Não foi um abraço rápido e protocolar. Foi um abraço demorado de quem perdoa de verdade. A Celina desabou ali nos braços da Marta chorando como criança. Depois daquele dia, a Celina passou a frequentar o grupo como participante, não como líder. Ela trabalhou humildemente o próprio trauma de traição, a própria dor, a própria necessidade de cura. Com o tempo, a Celina se tornou uma das voluntárias mais dedicadas do grupo. Ela trabalhava especialmente com mulheres traídas, mulheres que descobriam infidelidade, mulheres que estavam passando por divórcio doloroso. Ela entendia aquela dor porque tinha vivido. O arco da Celina foi prova viva de que sofrimento pessoal pode gerar empatia quando processado com honestidade. Em 2015, o grupo estava consolidado. Cerca de 20 mulheres participavam regularmente. Ao longo daqueles 6 anos, de 2009 a 2015, já tínhamos ajudado mais de 80 mulheres. Algumas passavam por ali apenas algumas semanas, outras ficavam anos. Mas todas saíam diferentes de como entraram. A igreja estava se tornando conhecida regionalmente como refúgio para pessoas feridas. Observei a transformação da congregação com gratidão. Não tínhamos crescido numericamente. Continuamos com cerca de 250 membros, o mesmo tamanho de quando o Arnaldo e outros saíram. Mas tínhamos ganhado profundidade, maturidade emocional, relevância comunitária que não tinha preço. Preferia ter 250 membros maduros que 1000 membros rasos. Meus filhos também estavam realizados em suas vidas. O Rafael, agora com 38 anos, liderava um grupo de homens na igreja dele em São Paulo. O foco era paternidade presente e vulnerabilidade masculina. Ele dizia que tinha aprendido aquilo observando como eu cuidei da Marta durante a crise. Visitava a gente mensalmente sem falta. Trazia a Juliana e os 3 filhos sempre que podia. O Lucas estava com 33 anos. Trabalhava como engenheiro, mas tinha direcionado a carreira para projetos de habitação popular. Sentia que precisava usar as habilidades dele para ajudar pessoas vulneráveis. Tinha casado com a Carla em 2010. Eles tinham o Pedro, que em 2015 estava com 2 anos, um menino esperto e cheio de energia. A Beatriz estava com 36 anos. Era psicóloga estabelecida, especializada em trauma, respeitada na região. Tinha casado com o Eduardo, também psicólogo, em 2012. Eles tinham a Laura, de 2 anos, e a Beatriz estava grávida do Tiago. Ela trabalhava voluntariamente no grupo da mãe toda semana. A relação entre ela e Marta tinha virado amizade profunda, além de ser mãe e filha. Conversavam todo dia, dividiam tudo. Naquele mesmo ano de 2015, eu e Marta celebramos 40 anos de casamento. Foi uma festa linda na igreja. Todos os 3 filhos estavam lá, as noras e genros, os 5 netos. A Marina já estava com 13 anos, adolescente linda. O Gabriel com 10, o Felipe com 7. A Laura e o Pedro, os mais novinhos, com 2 anos cada um. Ver aquela família toda reunida era bênção indescritível. Durante a celebração, pediram que a Marta falasse. Ela levantou com aquela elegância simples dela, segurou minha mão e disse algo que ficou marcado. Disse que aquele homem, apontando para mim, tinha ficado com ela no vale mais escuro que ela já atravessou. Que tinha aprendido que amor verdadeiro não é ausência de dor, mas presença fiel dentro dela. Não teve olho seco na igreja naquele momento. A dona Cleusa estava lá também. Já estava com 84 anos. Fragilizada pela idade, andando devagar com bengala, mas presente. Ela abraçou a Marta demoradamente naquele dia. Elas tinham desenvolvido vínculo que ia além de amizade. Era conexão espiritual profunda entre 2 mulheres que entendiam dor de forma visceral. Alguns meses depois daquela celebração, recebi uma ligação no meio da madrugada. Era a Nair, aquela amiga de oração da dona Cleusa. Ela disse com voz embargada que a Cleusa estava no hospital, que tinha piorado de repente. A Marta se vestiu às pressas e fomos para lá. Chegamos no hospital de madrugada, corredores vazios e silenciosos, cheiro forte de desinfetante no ar. Entramos no quarto. A dona Cleusa estava na cama, pequena e frágil, debaixo dos lençóis brancos. Mas estava lúcida. Os olhos ainda tinham aquele brilho de quem conhece a Deus profundamente. Ela sorriu quando viu a Marta entrar. Estendeu a mão pedindo que Marta se aproximasse. Marta sentou na beirada da cama e segurou aquela mão enrugada e fria.
A dona Cleusa falou com voz fraca, mas clara. Disse que estava orgulhosa da Marta, que ela tinha transformado a dor em bênção para tantas mulheres, que o sofrimento dela não tinha sido em vão, que Deus tinha usado tudo daquilo para gerar vida e esperança em outras pessoas. Marta chorava segurando a mão dela, agradecendo por ela ter orado, por ela ter sido instrumento de Deus para salvá-la. Aquela foi a última conversa significativa delas. A dona Cleusa faleceu 3 dias depois, pacificamente, dormindo. Tinha 88 anos e uma vida inteira de fidelidade a Deus para apresentar diante do trono. O velório da dona Cleusa foi num sábado de manhã de 2019. Era uma cerimônia simples, do jeito que ela teria querido. Mas a igreja estava lotada. Vieram pessoas de todo canto. Gente que ela tinha orado por anos. Gente que tinha sido tocada pela vida de oração dela. Gente que conhecia as histórias dos milagres que Deus tinha feito através da intercessão dela. Pediram que a Marta falasse. Ela subiu à frente com dignidade. A voz dela estava firme quando começou a falar. Testemunhou publicamente o papel que a dona Cleusa teve na vida dela. Contou sobre o desaparecimento, sobre a visão, sobre o resgate. Disse que aquela mulher tinha orado até Deus responder, que aquela resposta tinha trazido ela de volta à vida quando estava à beira de desistir completamente. Não tinha olho seco na igreja. A Nair, aquela amiga inseparável da dona Cleusa, chorava na primeira fileira. Eu chorava também. A dona Cleusa tinha sido instrumento de Deus no momento mais crítico da nossa vida. Sem ela, sem aquela oração persistente, sem aquela visão que Deus deu, eu não sei se teria encontrado Marta a tempo. Preguei no funeral sobre fé que vê o invisível. Usei a vida da dona Cleusa como exemplo. Falei sobre como intercessão não é apenas palavras religiosas repetidas mecanicamente. É amor profundo expressado através de persistência espiritual. É entrar na dor de outra pessoa diante de Deus e não sair até receber resposta. A dona Cleusa sabia fazer isso como poucos. A perda dela fechou um ciclo simbólico. Tudo tinha começado com a revelação divina em 2003. Ela tinha cumprido propósito específico sendo instrumento de Deus no momento exato necessário. E agora, 16 anos depois, ela descansava. O legado ficava. As vidas tocadas, as orações respondidas, a fé demonstrada. Tudo ficava como testemunho. Os anos seguintes trouxeram um amadurecimento contínuo. O grupo de apoio da Marta continuou crescendo. Em 2023, 14 anos depois de começar, já tinha ajudado mais de 150 mulheres. Algumas das mulheres que tinham sido ajudadas no começo voltavam como voluntárias. Estava virando uma rede sustentável que se multiplicava sozinha. Eu continuava pastoreando, mas comecei a preparar sucessão. Não porque estava doente, graças a Deus tinha saúde, mas porque aos 69 anos, em 2020, entendi a importância de uma transição saudável. Paulo, que tinha sido ordenado pastor auxiliar, começou a assumir progressivamente mais responsabilidades. Tinha 60 anos, estava preparado. A igreja o amava. Era o sucessor natural. Em 2023, recebi uma informação da doutora Silvia que me deixou pensativo. Ela me contou sobre o Valdir. Ele tinha cumprido 4 anos de pena, de 2005 a 2009. Com bom comportamento, tinha saído e se mudado para Mato Grosso do Sul, tentando recomeçar longe de onde era conhecido. Mas em 2018, ele foi novamente acusado e condenado por crime similar. Assédio sexual e tentativa de estupro contra uma funcionária de uma empresa onde trabalhava. Desta vez, com reincidência comprovada, recebeu 8 anos em regime fechado. O padrão predatório tinha sido confirmado. Ele não mudou, não se arrependeu, continuou sendo o mesmo homem. Senti tristeza quando soube. Não satisfação pelo sofrimento dele. Apenas tristeza profunda por uma vida desperdiçada em maldade. Por alguém que escolheu ser predador e morrer predador. Que nunca quis mudar, nunca quis se arrepender de verdade. Também em 2023, eu e Marta celebramos bodas de ouro. 50 anos de casamento. Foi uma festa emocionante. A família tinha crescido. 3 filhos, 3 noras e genros, 7 netos. A Marina estava com 21 anos, formada em administração. O Gabriel com 18, cursando engenharia como o pai. O Felipe com 16, pensando em estudar psicologia inspirado pela tia Beatriz. A Laura com 10, o Tiago com 7, o Pedro com 10. Família grande,
unida, saudável emocionalmente. Renovamos os votos em culto especial. Fiquei ali na frente da igreja segurando as mãos da Marta, olhando nos olhos dela, e disse algo que vinha do fundo do coração. Disse que amor verdadeiro é escolher ficar, especialmente quando é mais difícil, que qualquer um ama nos dias bonitos de sol. Mas amor de verdade é o que fica na tempestade, na doença, no trauma, na dor. O Rafael estava com 45 anos, a Beatriz com 43, o Lucas com 40, todos servindo ativamente nas igrejas locais, todos casados felizmente. Todos tinham criado os filhos com consciência sobre saúde emocional, sobre a importância de falar sobre dor, sobre fé integrada com realidade e não negação. A Marta, aos 70 anos, ainda fazia terapia esporádica, uma vez por mês com a doutora Helena, que mesmo aposentada continuava atendendo ela por amizade. Marta ainda tinha gatilhos ocasionais, especialmente em julho, mês de aniversário do trauma, mas vivia com paz genuína e propósito restaurado. O ministério dela era referência regional. O Arnaldo tinha falecido em 2011, reconciliado com a gente. Antes de morrer, ele deixou uma carta manuscrita pedindo perdão que foi lida na igreja. Foi exemplo de humildade tardia, mas genuína. A carta está guardada até hoje no meu escritório como lembrete de que a transformação é possível até nos momentos finais. Estava com 72 anos em 2023, quando comecei a sentir desejo crescente de revisitar o lugar onde tudo tinha recomeçado. Falei com a Marta sobre isso. Ela entendeu imediatamente o que eu estava sentindo. Precisávamos voltar para Itirapina, para aquela pousada, para aquele quarto. Precisávamos fechar o círculo. Liguei para o recanto da serra perguntando se ainda existia. Uma voz feminina atendeu do outro lado. Era a Marisa, filha da dona Neuza. Ela tinha 48 anos agora. Administrava a pousada desde que a mãe faleceu em 2015. Quando falei meu nome, ela ficou emocionada. Disse que claro que lembrava da gente, que nunca tinha esquecido daquela noite de 2003, que o quarto estava sempre disponível para nós. Eu e Marta decidimos que faríamos aquela peregrinação memorial. 20 anos depois do resgate, voltaríamos para o lugar onde Deus tinha nos encontrado no fundo do poço e começado o longo processo de cura. É 2025 agora. Tenho 74 anos. A Marta tem 72. Estamos casados há 52 anos. É de 2025 que estou contando toda essa história para vocês, irmãos. E quero terminar contando sobre nossa viagem de volta para Itirapina. Fomos num sábado de manhã. A viagem foi tranquila, conversando sobre tudo o que tinha acontecido nesses 22 anos, desde aquela noite de resgate. Chegamos no recanto da serra por volta do meio-dia. A pousada estava bem cuidada. Algumas reformas tinham sido feitas, mas a essência continuava a mesma. A Marisa nos recebeu com abraços longos e lágrimas nos olhos. Ela estava com 50 anos, cabelos já grisalhos, mas o sorriso caloroso igual ao da mãe. Disse que tinha pensado muito na gente ao longo dos anos, que a história de nós tinha marcado ela profundamente, que ela contava para os filhos dela, que agora já eram adultos, sobre aquele casal que o amor tinha mantido junto mesmo nas piores circunstâncias. Ela nos levou até o quarto número 7. Tinha sido reformado, pintura nova, móveis novos, mas a janela era a mesma, aquela janela lateral que dava a vista perfeita para a Serra do Itaqueri. Entramos devagar. Fechei a porta atrás de nós. Ficamos ali parados por alguns segundos, apenas sentindo o peso do momento. Sentamos na cama de mãos dadas. Olhamos pela janela. A serra estava ali, imponente, linda, exatamente como 22 anos atrás. Exatamente como a dona Cleusa tinha visto. As mesmas pedras escuras no topo, a mesma formação rochosa característica, a mesma presença que testemunhou desespero e resgate. Oramos juntos. Agradecemos pela fidelidade de Deus nesses 22 anos desde aquela noite, pela cura, mesmo que incompleta, porque as cicatrizes ainda existem mas não controlam mais, pelos filhos extraordinários que temos, pelos 7 netos amados, pelas mais de 150 vidas tocadas pelo ministério que nasceu da dor, pelo casamento que não só sobreviveu, mas se aprofundou através do vale. Comecei a refletir em voz alta, compartilhando com a Marta pensamentos que tinha guardado por anos. Disse que quando a dona Cleusa teve aquela visão,
Inicialmente pensei que Deus estava apenas me dando localização geográfica útil, um endereço celestial para encontrar minha esposa. Mas Ele estava ensinando muito mais do que isso. Estava ensinando que sua voz ainda fala poderosamente através de servos improváveis. Uma senhora viúva de 72 anos, sem instrução formal, sem título, sem cargo importante, mas com vida de oração que movia montanhas. Estava ensinando que seus olhos veem os sofredores escondidos mesmo nos lugares mais remotos. Que nada escapa do olhar dele. Que seu coração quebra profundamente com os quebrantados sem voz. Deus não apenas me mostrou onde Marta estava fisicamente naquele momento. Ele me mostrou onde eu precisava estar pelo resto da minha vida. Firmemente ao lado dela, não importa absolutamente o que viesse pela frente, nas montanhas e nos vales, na luz e na escuridão, na saúde e na doença. Exatamente como prometemos há 52 anos. E mais. Ele me mostrou que fé verdadeira não é ausência de dor ou de dúvida, é presença fiel em meio a elas. Que milagres não são sempre sobre evitar sofrimento, mas sobre encontrar Deus dentro dele. Que às vezes a janela que nos mostra o caminho não é a que olha para fora, é a que nos faz olhar para dentro, para nosso próprio coração quebrado, onde Deus sempre esteve esperando. Ficamos ali em silêncio contemplativo por tempo que não sei medir. A Marisa bateu na porta trazendo café fresco e pão de queijo quentinho. Sentamos os três conversando. Ela contou sobre os filhos dela, sobre como tinha contado nossa história para eles. Como tinha usado como exemplo de que amor verdadeiro existe e vale a pena lutar por ele. A Marisa disse algo emocionada com lágrimas nos olhos. Disse que a gente tinha ensinado a ela que amor verdadeiro é isso. É quando seria mais fácil ir embora. É reconstruir quando seria mais simples desistir. É transformar dor em esperança quando seria natural deixar a dor virar amargura. Voltamos para Ribeirão Preto no domingo de manhã. Chegamos em casa por volta do meio-dia. A família inteira estava esperando. Todo domingo tem almoço na nossa casa. É tradição sagrada que mantemos há décadas. A mesa estava farta, cheiro de comida caseira enchendo a casa. Os três filhos estavam lá. O Rafael com a Juliana e os três filhos. A Beatriz com o Eduardo e os dois. O Lucas com a Carla e o Pedro. 7 netos correndo pela casa, rindo, brincando, brigando como irmãos fazem. Conversas cruzadas, piadas, risadas. Vida plena apesar e através das cicatrizes. Então estou aqui agora, aos 74 anos, narrando de 2025. Olho para trás e vejo 52 anos de casamento. 37 anos de ministério na mesma igreja. 3 filhos realizados servindo a Deus em suas áreas. 7 netos saudáveis crescendo com valores corretos. Um legado de fé autêntica que integra vulnerabilidade e força. A janela para a serra me ensinou algo que nunca vou esquecer. Ensinou que Deus vê, Deus ouve, Deus age. Não sempre como esperamos, não sempre no tempo que queremos, não sempre do jeito que planejamos, mas sempre fielmente. Sempre presente. Sempre trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Minha história com Marta não é sobre milagre instantâneo que resolve tudo num passe de mágica. É sobre fidelidade. Fidelidade de Deus que não abandona. Fidelidade de um homem que escolheu ficar. Fidelidade de uma mulher que escolheu lutar. Fidelidade de filhos que apoiaram. Fidelidade de uma igreja que aprendeu a acolher de verdade. Se você está passando por um vale escuro agora, quero que saiba algo. Deus não te abandonou. Ele está ali, mesmo quando você não sente, mesmo quando o céu parece vazio, mesmo quando as orações parecem não ser ouvidas. Ele está trabalhando de formas que você ainda não consegue ver. Continue, não desista. A história não acabou ainda. A paz do Senhor esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. Amém.